Seja bem-vindo ao MedCelCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou professor de ginecologia e obstetrícia aqui da MedCel. E hoje a gente vai conversar aí com um grande convidado, ilustre professor aí da cirurgia geral, professor João Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jader. Sempre um grande prazer aí estar discutindo essas coisas, né? E hoje acho que temos muitas dicas para oferecer, hein? Acho bom o pessoal ficar ligado. A gente tem aí um tema que é certo, né? Em questão de prova, aqueles temas que é certo que vai cair, né? A gente sabe que muda a instituição, muda a região do país, mas é um tema que sempre cai em cirurgia, que é cirurgia do trauma, né? Com certeza, não tem jeito. E os examinadores estão um pouquinho mais espertos, porque como é um tema muito fechado, geralmente as questões já sofrem um certo desgaste. Então eles estão buscando algumas coisinhas novas aí, mas se você entender a dinâmica do politraumatizado, é muito simples, é só deduzir. Então, João, o que eu queria te perguntar em relação ao atendimento inicial do politraumatizado? O que o mediciner precisa saber em relação ao atendimento inicial, né? Quais são os passos que precisam ser percorridos e qual que costuma ser a abordagem das questões em relação a esse atendimento inicial? Perfeito. O grande lance é o seguinte: o atendimento inicial do politraumatizado, ele é dividido em 3 etapas. O exame primário, que é o ABCDE, o exame secundário, que é o exame da cabeça aos pés, onde você vai procurar detalhes, só que no exame secundário a vítima já tem que estar estabilizada, e depois o encaminhamento para o tratamento definitivo. A maioria das questões são sobre o exame primário, que é o ABCDE. E aí alguma coisa a gente já precisa dizer. Primeiro, esse mnemônico ABCDE, A, via aérea, com coluna cervical, B, respiração, C, circulação, D, definição neurológica e exposição, ela é do programa ATLS, que é um programa do Colégio Americano de Cirurgiões que faz o atendimento dentro do hospital, intra-hospitalar. Recentemente, o programa PHTLS, que é o pré-hospitalar, que é da Associação de Socorristas Norte-Americanas, também em consonância com o Colégio Americano, eles colocaram um X antes do ABCDE, mas esse X é controle de hemorragias externas exsanguinantes. Não é para tratar choque, não é para repor sangue, não é para passar sonda vesical, nem nada. Então, esse X é para fazer a contenção do sangramento externo se a vítima está fora do hospital. Então o examinador ele vai colocar se ele está em via pública, foi uma ambulância ou se ele está na sala de trauma. Parece que na atualização da 10ª edição, que vai ser a 11ª edição do programa TLS, ele já vai constar o X antes do ABCDE. Só que esse X é o seguinte: primeiro, compressão ou empacotamento do sangramento externo. Se não funcionar, garrote. Se não funcionar, outro garrote até 1 hora. Bom, dito isso inicial, qual que é o grande lance? Como o ABCD, que é o exame primário, é para estabilizar vítimas que correm o risco de morrer muito rápido, o examinador, normalmente, ele traz o enunciado com uma vítima apresentando várias lesões. Hipoxemia, estridor respiratório, ele dá uma dica que tem um pneumotórax também, e depois o paciente está chocado e ainda fez um TCE. Então você fala assim, nossa, tudo isso misturado? Então qual que é o grande lance quando você vê um caso clínico descrito com lesões múltiplas? Você veja no enunciado onde está o problema. Então, no A eu tenho obstrução de via aérea, no B eu tenho pneumotórax, no C eu tenho choque hipovolêmico, no D e tal. E ele pede qual a conduta inicial, ou seja, a primeira conduta. Então, se o paciente está com problema na via aérea, a primeira conduta vai ser reanimar a via aérea. Se o paciente tem choque hipovolêmico e TCE, não importa se está saindo massa encefálica na cabeça. O choque é fundamental. E tem muita pegadinha nesse termo. Olha, ele tem um trauma
crânio encefálico, precisa operar, tá saindo massa encefálica, um hematoma extradural, alguma coisa assim. E lá nas entrelinhas, ele coloca que a pressão está 90/60 e o pulso está 120, ou seja, está com choque hipovolêmico. Tem que saber onde está sangrando, ou lavado peritoneal, raio-x pélvico, avaliar de novo o tórax. E se tiver sangramento, opera primeiro a barriga antes de operar o crânio. Então eu falo para os alunos o seguinte: leia com atenção o enunciado com a linguagem do ABCDE. Uma vez que você diagnosticou que o ponto crítico aqui, e ele usa palavras-chave, né? Essa pressão 90/60 é do choque. Por exemplo, TCE, ele diz assim, olha, as pupilas estão anisocóricas, isso significa herniação. Então, se você identificar nos pontos chaves, a prioridade sempre vai ser a primeira letra. É o A, ou não tem problema no A, então a prioridade vai ser o B. Rapaz, fora de brincadeira, as questões de trauma múltiplo quase sempre são assim. Só que tem que ler a questão com atenção e segurar a ansiedade. Por quê? Olha a tendência de todo mundo. Começa a ler, então o paciente não sei o que e tal, pressão 90/60, irritação peritoneal, precisa operar a barriga. Ele nem termina de ler o enunciado, ele já vai lá operar a barriga. E de repente, lá nas entrelinhas, tem lá um pneumotórax, um hemotórax. Então, drenar o tórax é B e operar a barriga é C. Então, tem que fazer o B primeiro. Então, leia o enunciado inteiro. Só leia as alternativas depois que você leu o enunciado e você viu onde são os problemas no A, no B, no C e no D para você poder raciocinar. Porque se você pular da metade da questão para o enunciado, você vai cair, porque as armadilhas estão nas últimas duas frases. E vira e mexe, né? A gente vê questões novas, apesar de realmente as questões já terem se desgastado, né? Por conta aí dos anos, mas a gente vê questões novas que seguem esse mesmo padrão, né? Que às vezes tem aí realmente aí alguma coisa do B, né? E aí a pessoa já tá querendo ir lá pra operar a barriga, né? E esqueceu, na verdade, né? Do B. Então, é sempre esse acrônimo, né? Que precisa seguir. Sim, sempre a sequência. E é interessante o seguinte, que tem algumas novidades no atendimento do politraumatizado, como na medicina intensiva, que é ultrassom para tudo, ultrassom POCUS, né? Que no trauma é o FAST da barriga e o IFAST do tórax. Só que o examinador, ele não entra em travada, que nem a analogia com o futebol. O que ele faz? Mesmo que ele coloque ultrassom e FAST, mostrou o código de barra, o sinal da praia, eu nunca ouvi falar nisso e tal, mas ele coloca os dados clínicos se a pessoa tem murmurio vesicular ausente, hipertimpanismo ou maciçez do hemotórax. Ele sempre vai colocar uma dica que aquela coisa da modernidade, do ultrassom, isso tudo é secundário. Semiologicamente que você vai definir a questão. E olha, faz muitos anos que eu lido com isso e isso realmente não muda. Perfeito. João, em relação ao trauma de tórax, quando a gente fala especificamente sobre o trauma torácico, né? Quais são aquelas pegadinhas, aquelas artimanhas que as bancas costumam usar, né, para tentar induzir ao erro, né, quando a gente está falando de trauma de tórax? Joia! O trauma de tórax é assim. Nós temos lesões que devem ser acudidas e abordadas já no exame primário e já resolvidas. Na maioria das vezes, uma drenagem pleural, uma punção pericárdica, uma toracocentese resolve o problema. E a pegadinha são sinais clínicos, porque algumas lesões podem se parecer com outras. A que eu chamo mais atenção é diferenciar pneumotórax hipertensivo de tamponamento cardíaco. Tipo assim, mas é totalmente diferente, uma respiratória, outra circulatória? Não. As duas situações, elas são causas de choque obstrutivo. Pneumotórax hipertensivo, mecanismo valvular, leva o mediastino para o lado contralateral, ele torce e não tem retorno venoso. Então a pessoa está hipotensa. E o mais interessante, como não tem retorno venoso, faz estase jugular. O cara vê estase jugular, é tamponamento. E o tamponamento por si só também é causa
de choque hipovolêmico. Então o sangue fica lá no pericárdio com a membrana inelástica, então ele não faz sístole e diástole, então não tem retorno venoso, tem estase jugular. E onde que tá a pegadinha para eu saber se eu punciono o tórax ou se eu punciono o pericárdio? Tá na semiologia. Por quê? No tamponamento cardíaco, ele vai escrever que o murmurio vesicular está presente. Se for pneumotórax hipertensivo, ele vai dizer tem estágio jugular, não sei o quê, mas ele vai dizer das duas uma. Ou que tem timpanismo com murmurio ausente, ou ele vai dizer que o paciente está em grave insuficiência respiratória com frequência respiratória acima de 40. Então, essa é clássica. Tem uma outra lesão, que é a lesão da árvore traqueobrônquica, que normalmente se perguntava pouco como ela. Como a coisa já está muito exaurida, estão perguntando mais. O que é isso? É a lesão da traqueia ou do brônquio dentro do espaço pleural. Então é aquele pneumotórax hipertensivo que foi feita a punção inicial. Lembra? Pneumotórax hipertensivo, primeiro punção, depois drenagem. Diferente do hemotórax, diferente do pneumotórax simples, enfim. Quinto espaço intercostal agora, não no segundo, o segundo só para crianças. Enfim, quinto espaço intercostal, funcionou, drenou. As indicações, as técnicas de drenagem raramente são lembradas, mas é o posicionamento. Então, o que acontece com a lesão da árvore traqueobrônquica? É aquele pneumotórax hipertensivo, você drenou e não expandiu todo o pulmão. Raramente ele fala que a drenagem está adequada, que não tem pegadinha do dreno está fechado, o dreno está torcido, você tem que revisar o dreno. Isso serve até para prova prática. Uhum. Mas, se o sistema está bacana e ele não expandiu o pulmão, qual que é o raciocínio? O calibre do dreno é menor que o buraco do brônquio ou da traqueia. Então você precisa colocar um segundo dreno. O lugar tanto faz, não tem uma padronização. Só não vai pôr nas costas que o paciente vai ficar deitado. E nesse raciocínio, o que é fundamental? Eu preciso saber se o buraco é muito grande ou não e onde é o buraco. Por quê? Porque uma lesão da traqueia intrapleural ou de um brônquio-fonte, se ocupar menos de 2/3 do diâmetro, ela vai sarar espontaneamente. Se ela estiver acima de 2/3 do diâmetro, tem que fazer uma toracotomia e fechar o brônquio. Agora olha, em 2023... Detalhe, hein? Agora em 2023, eu vi umas 3 questões sobre lesão da árvore traqueobrônquica e inclusive na programação para 2024 eu tenho chamado bastante atenção para isso, para a gente não cair na pegadinha. Fora essa, tem as lesões, né? O hemotórax maciço, adenou acima de 1.500 ml, essa é toracotomia e tal. Então, tranquilidade total. Nas lesões que são do exame secundário, elas dependem do quadro clínico, mas dependem do raio-x também. E é uma outra coisa que eu chamo a atenção. Existem 2 raios-x que são obrigatórios no exame primário, que é o tórax e a pelve. Por que o tórax? É deitadinho, aparelho portátil, não leva o paciente e tal. E normalmente você não precisa fazer o raio-x antes de drenar o tórax, no pneumotórax e tal, é para acompanhamento. Mas quando você faz esse raio-x, você pode ter um monte de outras lesões, que são lesões com o paciente estável, que é o pneumotórax simples, hemotórax pequeno, contusão pulmonar, enfim, tórax instável, algumas outras lesões. Então elas são muito dependentes do raio-x. Não existe uma padronização para tomografia de tórax ainda, como tem no abdômen, no trauma contuso estável. Mas a tomografia também ajuda muito e tem caído muito em provas, tanto o raio-x quanto a tomografia. Mas quais as lesões principais? Pneumotórax, porque você vê lá o escuro do ar livre. Contusão pulmonar, que é um infiltrado, parece uma condensação de pneumonia. E, aliás, a contusão pulmonar é outra grande pegadinha. Porque todo mundo, cirurgia do trauma, tá querendo drenar tórax. Então tá procurando hemo e pneumotórax. Aí o enunciado traz um paciente, MV normal, não sei o que lá, alguns roncos, blá, blá, blá. E não tem nenhum sinal de hemopneumotórax. Então a lesão mais comum é a contusão pulmonar. E contusão pulmonar é apoio ventilatório ou não invasivo, se a relação perfusão
vascularização estiver ruim, tem que entubar o doente e você não pode hiperidratar, porque contusão, edema, hiperidratou, então é Pior. outra situação. Mas é aquela história, se você pensa na fisiopatologia, você acaba reconhecendo isso. E uma lesão que acompanha muito a contusão pulmonar é o tórax instável, é aquela fratura, mais de 2 lugares, mais de 2 costelas subsequentes, na hora que inspira, abaixa e tal. O problema do problema do tórax instável não é a fratura de costela, a dor. O problema é a magnitude da contusão pulmonar. Tudo bem, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Tórax está dizendo que tem que fixar precoce, não sei o quê, mas isso não saiu daqui e vai lá operar. Não. Apoio ventilatório garante menos hiperidratação. Outra questão que é muito manjada é a tal da rotura traumática de aorta. Você pensa, rompeu a aorta, hemotórax maciço. Não, essa rotura traumática de aorta é um termo específico, porque quando a gente está na vida embrionária, aí vamos falar com o ginecologista, nós temos o ducto arterioso, né? Do lado ventrículo lá para o cajado da aorta. Ele oblitera. E às vezes, com impacto, desaceleração, trauma contuso, ele rompe, faz uma pequena lesão e faz um hematoma restrito no mediastino superior. Então, na hora que você vai ver o raio-x, tem uma dilatação ou um aumento da extensão no mediastino superior. Então, alargamento mediastino, você tem que pensar em rotura traumática de aorta. Só que a conduta não é sair operando, é fazer uma angiotomografia que, se confirmado, vai tratar. Se vai ser cirúrgico, endovascular, aí, enfim, você vai ver as coisas. Olha, essas são as lesões. Claro que eu poderia falar de todas as lesões aqui um monte de tempo, mas assim, para focar mesmo, eu acho que chamar atenção para essas já é um grande avanço se você entender bem essas lesões e saber como agir. Perfeito, excelente. João, em relação ao trauma abdominal, quando a gente fala sobre o trauma de abdômen, né? Quais são aquelas dicas que todo médico precisa saber quando tá resolvendo questões de prova, né? Eu acho que o trauma, por ser uma coisa muito prática, né? A gente acaba falando de prova e falando da vida também, né? Porque as coisas, elas são... Uma é o espelho da outra, né? Mas aquelas dicas, assim, bem focadas no DNA das questões sobre trauma de abdômen. O que é que ninguém pode definitivamente esquecer? Eu acho que o trauma de abdômen é o campeão de questão. Porque é o seguinte, no trauma de tórax, você faz um raio-x, uma tomografia do tórax, você está com toda a semiologia. No TCE, você faz uma tomografia, você está com toda a semiologia. Na pelve, você faz o raio-x, você está com toda a semiologia. Mas o abdômen não. Então, nós temos que pensar, primeira coisa, qual que é o grande problema do trauma abdominal no exame primário, lá no ABCDE, quando a vítima está instável? É o choque hipovolêmico. Então, se me for apresentado uma vítima com choque hipovolêmico, eu preciso pensar que o sangue ou ficou no meio externo, né, na rua, que eu faço uma brincadeira, sangramento externo, ou ele está em alguma cavidade, tórax, abdômen e pelve. Claro que a fratura de osso longo, ela pode consumir, pode chocar. Mas se eu tenho uma fratura de fêmur com o paciente chocado, mesmo assim, procure sangue no tórax, abdômen, pelve, pelo amor de Deus, porque essa é uma pegadinha clássica. Então, se no item C eu estou hipotenso, eu vou procurar possibilidade de trauma abdominal. E esse paciente hipotenso que está com sangramento na cavidade peritoneal, normalmente nas questões, é a vítima de trauma contuso. Porque o que acontece? Como qualquer trauma, nós temos penetrantes e contusos. Penetrante de alta energia, ferimento de arma de fogo. Penetrante de baixa energia, ferimento de arma branca. E aí nós temos o trauma contuso. Trauma penetrante por arma de fogo, a regra é cirurgia, com raras exceções. Tem alguns autores que dizem, se o orifício de entrada e de saída tiver menos de 10 centímetros tangencial, você pode expectar, desde que não esteja instável hemodinamicamente e não esteja com irritação peritoneal. Então, arma de fogo, pega e opera. Arma branca, se tiver evisceração, instabilidade hemodinâmica ou peritonite, opera.
Então, evisceração, instabilidade hemodinâmica e sinais de irritação peritoneal. Lembra que ferimentos abdominais não só na parede anterior, tem o flanco e tem o posterior. E aí, o que mora o perigo da pegadinha é o seguinte: às vezes é mostrado um paciente com ferimento de arma branca na parede anterior, sem evisceração, sem peritonite e sem instabilidade hemodinâmica. Estável. E aí, o que você faz? Parede abdominal anterior, você põe o dedinho. Passou da aponeurose, opera. Agora, o problema é no flanco e no dorso lombar, porque são muitos músculos. Se passou a primeira aponeurose, você não sabe se entrou na cavidade. E, aliás, não precisa ter entrado na cavidade para causar lesão, porque tem um reto peritônio. Rim, a parte reto peritoneal do cólon, do duodeno e tal. Então, se o ferimento for penetrante, não tiver evisceração, pode eviscerar por trás, não tiver peritonite, tiver estável, aí você pode fazer uma elucidação, porque se tiver peritonite, instabilidade e evisceração, você vai operar, mesmo no flanco ou no dorso. E aí você tem que usar a tomografia de triplo contraste. Essa tá na moda. O que é tomografia de triplo contraste para ferimentos posteriores e de flanco? Contraste oral, porque na hora que passar pelo duodeno, se der um furinho no duodeno posterior pro reto peritônio, vai mostrar. Retal, cólon, porque se tiver um furinho na face, reto peritoneal do cólon, ascendente ou descendente, ele vai mostrar. E venoso por quê? Vai mostrar cava, aorta, grandes vasos e a fase excretora das lesões renais. Lesão de ureter, enfim, bexiga. Então, esse é o trauma penetrante. No contuso, a coisa já fica um pouco mais chata. E aí a gente tem que pensar. O que acontece? Vamos dividir o trauma contuso em instável e estável hemodinamicamente. Contuso instável. O trauma é exclusivamente abdominal. Passou um carro em cima da barriga. Não vai fazer exame nenhum. Opera. Está instável hemodinamicamente. Está instável hemodinamicamente, mas teve a fratura de fêmur, teve a fratura pélvica, denei o tórax e saiu sangue. Então você não sabe se tem sangue na barriga. Então você tem que checar se tem sangue na barriga. Ultrassom FAST ou lavado peritoneal diagnóstico, que quase ninguém fala em lavado mais. Ultrassom FAST e tal, porque está instável. Estável é diferente. Se ele tem dor abdominal, sinal de trauma, e ele tem estabilidade hemodinâmica, tomografia com contraste venoso. Vai mapear lesões de vísceras parenquimatosas, vai mostrar se tem pneu peritônio, etc. Mas se ele estiver estável hemodinamicamente e tiver sinais de irritação peritoneal, não precisa tomografia, pode operar. Essa palavra é mágica em prova. Irritação peritoneal é igual a laparotomia e a gente tem que ficar ciente disso. Agora, tem umas pegadinhas muito boas agora em prova. Instável hemodinamicamente, fez o lavado peritoneal, tem líquido na cavidade, eu faço uma brincadeira, o líquido não é Coca-Cola, é sangue, opera. Não precisa fazer lavado para saber se é sangue. Opera o doente. Mas o que as questões têm feito? Tem mostrado enunciado desse tamanho, foi lá, deu mamar pro neto, não sei o quê, tudo para quê? Para te cansar. E aí ele mostra que estava instável e que fez lavado peritoneal. Na última linha ele falou assim, só que depois de 1000 ml de Ringer lactato, ele está com pressão 12/8 e pulso 80. Então ele estabilizou. Então mesmo com o lavado peritoneal positivo, faça a tomografia com contraste, porque ele pode ser um candidato a tratamento não operatório, que é aquela lesão de baço, fígado, que ele pode cicatrizar, o rim que pode cicatrizar normalmente, a tomografia ajuda a mapear. Não vou falar das classificações, porque senão vai ficar muito extenso, mas fica de olho nessa coisa do trauma e do candidato a tratamento não operatório. E tem a pegadinha maior de todas. Essa tá também muito legal. O que acontece? O paciente tem trauma abdominal, está estável hemodinamicamente, teve uma dor e fez a tomografia. Tem líquido na cavidade, só que não tem lesão de víscera parenquimatosa, do baço, do fígado e do rim. Também não tem pneu peritônio.
Daí todo mundo, não vai operar, é tratamento clínico, porque tá estável e tal. Só que ele não tem a lesão da víscera parenquimatosa que justifica o líquido. Então esse líquido ou é da vesícula biliar, ou é sangue do mesentério, ou é lesão do jejum no ilho, porque no jejum no ilho não tem gás como o cólon, então não faz pneu peritônio. Então, não tem lesão de víscera parenquimatosa, tá estável hemodinamicamente e com líquido na cavidade, vai lá e opera. Então, como é que chama? É a tendência das pegadinhas mais modernas. As outras estão aí, tudo na vala comum. Mas acho que é super importante, né, João? Acho que ficou brilhante, assim, as suas pontuações, porque é importante, na verdade, essas informações, por mais que o enunciado seja um bife, que a gente diz, né? É importante, na verdade, ver exatamente esse contexto. Como que tá agora, nesse momento da avaliação, né? Se tá estável, se não tá estável, né? Porque isso vai decidir a próxima conduta e ficar atento a esses, ao que a gente chama, na verdade, de conceitos matadores, né? Que são essas nuances ali, que são aquelas frasezinhas, aquelas palavras que você vai costurar no enunciado para poder chegar na resposta. O conceito matador me lembra muito daquele termo palavra-chave, né? Aquela chave da coisa que você precisa ter. Então, com essas dicas que eu dei, o que ficou claro? Nem todo instável hemodinamicamente com ultrassom FAST positivo é cirúrgico, porque ele pode ter melhorado. Então eu vou fazer tomografia. E nem todo estável hemodinamicamente com líquido na cavidade da tomografia é não operatório, que pode não ter a lesão de víscera parenquimatosa. Olha a esperteza dos examinadores. Eles estão abusando, estão deitando e rolando, só que já tá ficando manjado já. Mas a galera vai muito bem, assim, com essas dicas aí matou tudo. Acho que assim, trauma de abdômen tá liquidado aí, não tem como perder a questão. Muito bom. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Acho que foi bem legal, assim, a gente conseguiu aí trazer para vocês os pontos mais importantes. João, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Jader, isso aqui é uma satisfação enorme, né? Primeiro, estar na sua presença e segundo, discutindo essas coisas de forma objetiva, porque você sabe, você é um cara super atuante, extremamente competente, que a gente fica feliz em poder colocar a prática clínica diária no ensino e colocar o livro, o ensino na nossa prática clínica diária, né? Então, eu que agradeço, porque eu acho que nós somos privilegiados em poder ser médicos e poder colaborar aí com o aprendizado da turma. Com certeza. Acho legal mesmo. Muito obrigado, Com Jader. certeza. Valeu, brigadão. Gente, continue nos acompanhando, a gente vai estar sempre postando coisas novas e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos escrevam. A gente vai ter o maior prazer aí de responder vocês, inclusive nessas dúvidas aí que surgirem, né, em relação aos nossos bate-papos, aos nossos MedCellcasts. Muito obrigado.